Olha, Três Maneiras de Tocar no Assunto é um espetáculo composto por três solos curtos que funcionam como um manifesto artístico contra a homofobia na sociedade contemporânea. Sob a direção de Fabiano Dadato de Freitas e com dramaturgia e atuação de Leonardo Neto, o espetáculo aborda diferentes aspectos do tema e já está nos palcos desde 2019 e é assistido por mais de 15 mil pessoas. A peça já recebeu vários prêmios, dentre eles de melhor texto nacional inédito, ator de categoria especial, melhor autor, iluminação e melhor monólogo, acumulando quase 20 indicações e premiações. De abril a julho deste ano, Três Maneiras de Tocar no Assunto irá percorrer as regiões Nordeste e Norte do Brasil, realizando apresentações com ingressos sempre gratuitos. E quarta-feira agora vai estar aqui em Caicó se apresentando no Centro Cultural de Dias. Fabiano, seja bem-vindo aqui ao nosso Sistema Rural de Comunicação. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, um prazer falar para o público de Caicó. Como é que está a expectativa para poder chegar aqui em Caicó, na nossa região do Seridó, e apresentar o espetáculo? A gente está com as expectativas são altas, para começar. Bom, primeiro porque eu já estive aí em Caicó, na região do Seridó, no ano de 2015, 2016. Passei por aí dando uma oficina para artistas da cidade e fiquei com saudades e tinha muita vontade de voltar e estabelecer esse contato. Voltar agora com o espetáculo é justamente cumprir esse ciclo também, né, de estabelecer relações, né, com os públicos. Essa circulação que a gente está fazendo pela região Nordeste e que vai chegar até a região Norte na sequência, tem sido muito importante, né, a gente conseguir sair ali da nossa região. Esse espetáculo foi criado no Rio de Janeiro, né, e estabelecer um convívio, né, uma conversa teatral, conversa cênica, né, com os outros públicos. Tem sido uma experiência muito potente, né, principalmente porque esse espetáculo é uma denúncia, né, sobre esse tema tão importante que é a homofobia. Então, a gente tem sido muito feliz aí nessa jornada. A expectativa para Caicó é grande. Dá para resumir um pouco o espetáculo? A proposta, a ideia? Sim, o espetáculo foi dirigido por mim, escrito e atuado pelo Leonardo Neto. Como você mesmo já avisou antes, né, a gente estreou esse espetáculo em 2019, mas ele foi escrito em 2018, foi quando a gente começou, quando o Léo me convida para fazer essa direção, e eu estou ali muito por perto, né, muito perto desse processo, né, principalmente porque esse texto do Léo já se encontra com uma pesquisa minha como diretor, como senador, que é a pesquisa sobre os corpos dissidentes e sobre esse personagem que é o homossexual e como as narrativas, como que as narrativas cênicas, tanto no teatro quanto também no audiovisual, na performance, como é que lidou com esse personagem, né? E a gente sabe que durante muito tempo esse personagem foi estigmatizado, né? Assim, como se os homossexuais, ou, na verdade, a comunidade LGBT de modo geral, fosse uma coisa só. E, na verdade, essa é uma comunidade muito complexa, muito diversa em si, né? Então, o Léo escreve esse texto que pensa a homofobia estendida à LGBTfobia, né? Pensando através de algumas instâncias: a escola, a lei e o Estado. Então, são três maneiras de tocar no assunto, justamente porque faz um passeio aí por três atos em que a gente percebe como é que o bullying, como é que essa questão da intolerância já começa na escola, nesse primeiro convívio, depois da família, né? Costuma ser o primeiro convívio do sujeito com a sociedade, que é a escola. Depois, como é que isso é visto através da lei, né? Como é que as leis precisaram se modificar através dos tempos. E também como é que o próprio Estado, através da figura de um congressista, né, um deputado que é eleito no Congresso Nacional, como é que ele é encarado, como é que ele encara essa questão dentro do Congresso. Então, sim, acho que é um espetáculo sobre as violências, né, Marcos? Assim, e é muito importante a gente pensar sobre isso. Ô Fabiano, e com que ideia, mais ou menos, as pessoas saem depois do espetáculo? Porque você aborda aí, por exemplo, aí três cenários diferentes, né? A educação, a legislação e o próprio Congresso Nacional. Nesses três espaços,
O tema homofobia, ele encontra as mesmas dificuldades de serem debatidos, por exemplo? Acho que encontra dificuldades nos três, porém essas dificuldades são diferentes, né? Eu acho que, quando você me pergunta, né, como é que as pessoas saem do espetáculo, a gente entende que esse espetáculo faz uma denúncia e faz também uma exigência, assim, uma convocação a mais respeito, né, na sociedade. Isso ainda, esse tema ainda é necessário. Eu sempre falo que eu acho que o destino perfeito desse espetáculo seria, em algum momento, ele deixar de existir, a gente entender assim, esse problema está resolvido, a gente não precisa mais falar sobre isso. Essas e outras violências que atingem principalmente as minorias, né? Assim, eu acho que vai ser muito bom o dia que não precisar haver mais espetáculos sobre racismo, mais espetáculos sobre machismo, sexismo e misoginia, mais espetáculos, né, que seja, quando esses espetáculos deixarem de fazer sentido, vai ser muito importante. Então, eu acho que o público primeiro sai, a gente espera que eles saiam transformados, convocados para uma luta que não é só da comunidade LGBT, essa luta precisa ser de todo mundo, né? E eu acho que essas dificuldades a gente vai encontrar, sim, em todos os âmbitos. Elas são dificuldades diferentes em cada um desses âmbitos, né? Mas para falar de uma delas, assim, eu acho que quando a gente começa falando da escola, a gente fala de como é que as intolerâncias começam na infância, como é que, de alguma maneira, nós somos também ensinados à violência, sabe? E como que a gente encara isso desde sempre, desde o início, e que a gente precisa só deixar de normalizar ela, né? A segunda das histórias que a gente conta, depois dessa da escola, é uma história que parte de um fato que é um fato real, que foi a revolta de Stonewall, em junho de 69, nos Estados Unidos, e num bar, né? Um bar que era muito abordado pela força policial, e em algum momento os frequentadores desse bar, que são principalmente pessoas gays, né, lésbicas e pessoas trans, reagem, né? Então aí é um personagem ficcional. Nessa história a gente consegue, apesar de a gente estar falando sobre essa violência do próprio Estado, que vem da polícia, a gente consegue também falar dela com muito humor, sabe? Com muita emoção, sabe? E a terceira realmente é um discurso que tem a ver com a política, né? Como que a política ela precisa ter, como que o âmbito da lei precisa estar absolutamente envolvido nisso. Claro que quem quiser conferir totalmente o espetáculo vai ter que ir ao Centro Cultural aqui em Caicó na próxima quarta-feira. Agora, como é que foi o processo de direção para abordar um tema tão sensível e atual como a homofobia? Eu acho que, sim, como são três histórias diferentes e é um monólogo, então todas as três histórias são vividas, né, representadas por um único ator, que é o Leonardo Neto. E uma das minhas tentativas, assim, né, que eu acho que está lá, quem for ver o espetáculo vai perceber, é fazer com que essas histórias se comunicassem. Como que a gente pode perceber que o que vive um deputado homossexual dentro do Congresso Nacional tem a ver com a escola, o que essas pessoas que fazem uma revolta tem a ver com o que depois vai acontecer no âmbito da lei. Eu fiz com que essas três histórias se comunicassem, do ponto de vista da encenação, assim. Então tem uns elementos que vão se repetir. A mudança ali do ator, né, assim, fazendo três personagens diferentes, ela é sutil, mas ela é visível, sabe? Então vocês vão conseguir ver isso, né? Um mesmo ator também passeando por três estados, sabe? Assim, três estados de sensação, né? Um estado de estado de vida desse personagem, né? Mas você consegue também ver isso. Então, e principalmente é uma espécie esses personagens estão muito, muito vivos, falando para a plateia, sabe? Então eu acho que essa coisa de você falar ali em primeira pessoa, né? Eu acho que está muito, muito presente. Então, e o espetáculo tem essa vibração, eu acho que vai ser legal para quem for. Você toca na ferida aí, por exemplo, na educação. Não são todas as escolas que têm a coragem de tratar essa questão do bullying, né? E nos últimos anos nós nos deparamos com um congresso em algumas alas muito homofóbico, né? Qual o maior desafio enfrentado durante a criação das três maneiras de tocar no assunto? Eu acho que é esse mesmo. Na verdade é isso. A gente está falando de um tema. Acho que assim, tem um desafio que a gente teve muito grande, que é como que a gente fala de um tema que envolve violências tão que são tão determinantes
mas como é que a gente também não perde a nossa própria humanidade, sabe, quando tá falando disso, né? Para que isso não fosse só um manifesto, assim, acho que tem porque é um manifesto, é muito importante a gente conseguir fazer esse manifesto, se manifestar, mas assim, como é que a gente não perdia, não deixava de lado a humanidade desses personagens? E nesse sentido, o teatro, ele é muito rico, sabe, uma coisa assim, porque ele dá essa possibilidade. Tem uma coisa que o teatro sabe fazer muito, que é a gente conseguir emprestar a humanidade para esses personagens e para esses temas, sabe? Então, eu acho que isso foi um dos nossos maiores desafios, assim, conseguir fazer uma conversa franca com o público, mas também não cair na armadilha de falar só sobre violência com mais violência. Então, o espetáculo ele também tem uma dose forte de humor, ele também uma dose forte eu não diria, mas uma dose de humor. Ele também é um espetáculo que pode emocionar. Eu acho que a gente tentou ir por esses lugares. Esse foi um grande desafio para a gente. Considerando a itinerância do espetáculo, você está hoje aqui em Caicó, mas pode estar na Bahia, em qualquer outra parte do nosso Brasil, né? Sim. O processo de adaptação para garantir a acessibilidade e a inclusão nas apresentações foi desafiador também? Também, isso está sendo uma coisa super importante. Faça essa convocatória, assim. O espetáculo tem acessibilidade total. A gente, em cada cidade, está garantindo. Primeiro que o próprio espaço, arquiteturalmente, né, que a arquitetura do próprio espaço, então assim, o espaço tivesse elevador, rampa, a gente está, a prioridade, a gente está em lugares assim, que sejam, portanto, lugares acessíveis. Mas também, além dos lugares, a gente tem a interpretação em Libras, para o público surdo ou com baixa audição, né, pessoas com deficiência auditiva, e também a gente tem audiodescrição para pessoas cegas ou com baixa visão, né? Ou seja, pessoas com deficiência visual, e também tem um apoio para pessoas com algum tipo de deficiência intelectual. Então, assim, isso foi uma coisa que a gente conseguiu garantir que acontecesse em todas as sessões, né? Então, todas as sessões são acessíveis. Aliás, se tiver grupos de Caicó que estiverem interessados, o nosso espetáculo é só na quarta-feira, né? Agora, dia 8, então... Então, assim, acertei o dia, talvez eu tenha errado uma agenda grande aí na cabeça. Mas é na quarta-feira, né? Nessa quarta-feira a gente tá aí. E aí, quem tiver interessado, inclusive grupos que estiverem interessados, podem entrar em contato com a gente através do perfil do Instagram, da peça no Instagram, é o @3maneirasteatro, e manda uma DM que a gente está conseguindo fazer a reserva para esses grupos. É uma atenção especial que a gente está querendo atender mesmo, sabe? Um público especial que a gente está querendo atender. Então podem fazer essa reserva. Está sendo super interessante essa experiência, sabe? Eu acho que o teatro fica mais completo quando a gente consegue chegar em mais gente. Você poderia compartilhar conosco alguma experiência ou reação do público por onde a peça passou? Nossa, tem muitas experiências muito interessantes, assim, mas deixa eu falar de uma que eu acho que pode ser bem especial. Em alguns lugares, a gente conseguiu fazer sessões especiais para escolas, né? E principalmente a primeira parte da peça, que é o Homem de Uniforme Escolar, que trata do bullying na escola, a gente teve reações de adolescentes muito emocionados, e que muitos deles com reações muito catárticas mesmo, de pedir desculpas para a escola toda, ou de fazer suas meia-culpas, ou de fazer seu exame de consciência. Isso tem sido uma experiência muito intensa, sabe? E a outra, assim, é do próprio público da comunidade LGBT que se emociona em ver a sua história em cena, né? Ou parte da sua história, né? Isso tem acontecido muito. A gente está vindo de outras cidades do Nordeste. Agora mesmo eu vou compartilhar uma sem entrar nem um pouco sem invadir nem um pouco a privacidade de uma pessoa do público, que eu não vou citar aqui quem é, mas a gente na cidade de Petrolina, no estado de Pernambuco, a gente teve uma pessoa muito jovem, trans, né? Uma mulher trans, muito jovem, né? Que percebeu que toda a história que estava sendo contada passava pela vida dela, fez questão de falar com a gente. Então, assim, agora, ao mesmo tempo que a gente consegue tocar esses adolescentes que estão ali sendo retratados, essas pessoas da comunidade LGBT, gays, lésbicas, pessoas trans, etc., que estão sendo retratadas, para a gente também é muito importante que essa mensagem chegue nas outras pessoas, sabe? A gente também está querendo que pessoas cisgêneras, heterossexuais, também estejam na plateia, porque esse tema é de todo mundo, sabe? A responsabilidade sobre esse tema precisa ser de todo mundo.
Tem uma fala na peça que diz assim, a intolerância, ninguém está livre da intolerância. Então, a gente quer chegar em todo mundo, é muito importante que todo mundo veja a peça. Só para fechar, além de entreter e sensibilizar o público, que tipo de impacto você espera que o espetáculo ele possa realmente trazer aqui para Caicó na luta contra a homofobia? Eu acho que principalmente, eu acho que assim, a gente nunca sabe qual é o efeito que a gente vai causar de fato nas pessoas individualmente, mas a gente sabe que existe um potencial de transformação quando a gente faz teatro, né? A gente sabe que o teatro é uma forma muito forte de atingir as sensibilidades, os corações e as mentes, né? Então, o que a gente busca é essa transformação mesmo, né? É que a gente consiga, através dessa denúncia, a gente consiga despertar as pessoas para uma sociedade com mais respeito e com mais amor, né? Porque no fim é sobre amor que a gente está falando. Ao denunciar essas violências, a gente também está falando sobre amor. Então, acho que é principalmente isso. Eu queria que você falasse um pouco do espetáculo. Ele é um monólogo, né? Dura quantas horas? O que é que se envolve por trás também dele? É um monólogo, ele dura 80 minutos, então 1h20, né? Tamanho de um filme. Então, assim, tamanho de um filme, cheguem lá, porque é o tamanho de um filme normal que você vê no cinema, que você vê na televisão, que você vê numa plataforma de streaming, é o tamanho da nossa peça. A peça vai ser gratuita, está sendo também gratuita. A gente está conseguindo garantir que a peça seja gratuita, que tenha tudo isso de acessibilidade que eu falei antes, porque a gente está fazendo uma circulação com o apoio do Instituto Cultural Vale, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Então é muito importante que se diga isso, porque isso, na verdade, está fazendo com que a gente consiga gerar empregos, não só os nossos, porque isso que a gente faz é trabalho, né? Mas também os empregos que a gente está gerando em cada um desses lugares que a gente passa, através da contratação de equipes técnicas, de equipes de divulgação. Então a gente está gerando trabalho, né? Assim, a Lei Federal de Incentivo à Cultura está gerando trabalho, está fazendo uma movimentação da economia. Eu acho super importante a gente dizer isso, que a cultura no Brasil, ela movimenta 3% do PIB nacional. É um setor muito importante para a economia brasileira e a gente está conseguindo fazer essa viagem dessa forma, e isso é o que está viabilizando esse espetáculo. Então, são 80 minutos de um espetáculo gratuito, Centro Cultural de Juto Dias, dia 8 de maio, quarta-feira, às 19 horas. Os ingressos são distribuídos 1 hora antes. Tem ingressos pelo Simpla, através lá daquele perfil que eu falei antes, @3maneiras-teatro. Você consegue entrar lá na bio e consegue tirar convite pelo Simpla. Uma parte, né, metade dos ingressos estão disponíveis pelo Simpla, a outra metade 1 hora antes na porta do teatro. As sessões são acessíveis, então é isso. A partir das 18 horas a gente está lá esperando o público. E bom, seja bem-vindo a Caicó, e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, só esperando o público, esperando você, Marcos. Obrigado pelo espaço. Está sendo um prazer chegar no Nordeste. Está sendo um prazer voltar a Caicó 9 anos depois. Eu tive há 9 anos atrás. A chegar no Seredó novamente. Eu sei que o Seredó está passando um momento de imensa alegria com a água. Fartura hídrica, né? A fartura hídrica. Quando eu estive aí, fazia muito tempo que não chovia. E eu lembro que isso era uma preocupação, uma questão, assim, né? E agora está na fartura hídrica. Então, que bom poder voltar à cidade. E quero encontrar todo mundo lá no teatro.